Bem, esse vídeo pode soar meio confuso, mas eu preciso que você imagine o seguinte. De um lado, tem a coisa que você quer fazer. Do outro, tem as coisas que você tem que estudar para conseguir fazer essa coisa. E entre essas duas coisas, tem um abismo gigantesco. Por exemplo, você estuda para uma prova, mas na hora de responder a questão aberta, você não consegue colocar nada no papel que faça sentido. Ou então você estuda como desenhar uma mão, mas elas continuam saindo todas tortas e desproporcionais, como se você não tivesse aprendido nada. As coisas são assim, e o motivo pelo qual eu quero trazer isso é porque muitas vezes a gente acha que para aprender uma coisa é só ir de um ponto para o outro e desconsidera o quão difícil isso pode ser. E o pior é que esse tipo de coisa acontece toda vez que a gente tenta aprender alguma coisa. Isso aqui não é um tutorial ou nada do tipo, é mais só uma reflexão sobre o assunto, mas eu espero que possa ser útil mesmo assim. E eu também tô falando no sentido de se aprender coisa mais séria, não de hobby ou alguma coisa por diversão, porque esse é o tipo de coisa que você vai querer estragar pensando demais. Inclusive, a pintura que eu tô fazendo nesse vídeo é um ótimo exemplo dessa situação, porque definitivamente não ficou como eu queria, e por mais que eu soubesse mais ou menos o que eu devia estar fazendo, eu não consegui executar, mas eu vou falar sobre ela mais tarde. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre uma situação que acontece na escola, porque muita noção do que a gente tem sobre aprender uma coisa vem dela. Só que, na verdade, a escola não ajuda em nada a cruzar esse abismo de conhecimento e execução. Então, eu vou pegar de novo o exemplo da questão aberta. Existem dois pontos para você considerar. O primeiro, o conhecimento para responder a questão, e o segundo é realmente responder a questão. E entre essas duas partes, tem um abismo que não te deixa responder. Então você vai lá, come papel, decora tudo e mesmo assim você erra. Só que se você parar pra pensar, isso faz muito sentido, porque a gente está desconsiderando outra parte da equação, que é a bendita execução. Então, quando você vai responder a questão, na verdade você está fazendo pelo menos 4 coisas. A primeira é analisar o contexto e o problema da questão para entender o que ela está te pedindo. Depois é recobrar na sua memória o conhecimento sobre aquele assunto. Depois você tem que associar o conhecimento ao contexto e problema da questão para resolver. E aí sim você vai usar a escrita para propriamente declarar a sua resposta. E é muita coisa, não é? Quando você para pensar dessa forma, dá para entender por que dá para memorizar tudo e ainda ir lá e errar a questão. Geralmente eu não vejo professor ensinando como responder uma questão desse tipo ou trabalhando adequadamente uma habilidade de interpretação. Então faz muito sentido muita gente ter dificuldade com elas. E o ponto que eu quero chegar, na verdade, é que a diferença entre alguém, entre aspas, burro e inteligente, também entre aspas, pode ser simplesmente essa. Um deles descobriu como cruzar o abismo da escola, enquanto o outro está preso do outro lado por não conseguir fazer essa parte específica da execução. Só que no final isso não importa. Porque a mesma pessoa que não vai bem na escola pode desenvolver um monte de outras habilidades, enquanto aquela que foi bem pode simplesmente estagnar porque ela não consegue se desenvolver fora da escola. Tanto é que a gente tem casos de pessoas que nem sequer foram alfabetizadas, mas conseguem compor poemas e canções incríveis. Assim, a questão deixa de ser sobre inteligência, talento ou qualquer outro rótulo e passa a ser sobre entender que qualquer coisa que a gente for aprender vai ter seu próprio abismo. Isso é incrível, porque tira toda aquela bagagem desses rótulos e te deixa livre para fazer o que você quiser. Então, não é nada sobrenatural. Tudo que a gente tem que fazer é aprender a atravessar o abismo do que a gente quer aprender. Só que isso é muito mais simples de falar do que de fazer. O problema é que volta e meia vamos nos deparar com situações que não são exatamente quantificáveis. Por exemplo, como é que você desenvolve a habilidade de resolver problema? Como é que seu cérebro aprende a tocar uma nota no violão automaticamente? Talvez você não goste dessa resposta, mas só tem uma coisa que dá pra fazer: praticar. Isso parece óbvio, né? Mas a gente precisa falar sobre isso porque eu conheço muita gente, e eu mesmo tô incluso nisso, que não gosta de praticar. Porque nunca é tão legal quando você ir lá e fazer a coisa. Só que não adianta. Não adianta procurar um método perfeito, ler os melhores livros sobre o assunto, procurar atalhos e coisas do tipo. Nada disso adianta se você não for lá e tentar fazer a coisa, depois quebrar a cara várias e várias vezes com isso. E acredite em mim, eu já tentei. E sim, provavelmente vai ser horrível, a não ser que você tenha muita sorte. E praticar parece mágico, quase sobrenatural. Você faz uma coisa, aí você faz de novo alguns milhares de vezes e fica melhor naquilo. Mas não é mágica, é ciência. E eu não sou neurocientista, mas eu vou tentar explicar bem grosseiramente com base no que li em The Talent Code, por Daniel Coyle, sei lá, eu não sei pronunciar as coisas em inglês. Eu vou resumir o básico do básico e tentar explicar de uma forma simples, mas é uma ótima leitura se você quiser se aprofundar nesse tema. Basicamente, os nossos circuitos cerebrais envolvem a ativação de neurônios e sobre eles se desenvolve uma substância chamada mielina, que se envelopa em torno dos neurônios conforme praticamos. Ela se desenvolve em forma de camadas e quanto mais mielina, mais precisão e velocidade conseguimos em nossas ações. É mais ou menos como você pegar um picolé e ir lá mergulhando no chocolate para ir criando uma casca. E aí você mergulha.
O lance é que para ela se desenvolver, você precisa se esforçar, porque é dessa forma que a gente insula os circuitos, né? Então é por esse tipo de coisa que é mais fácil você aprender ao fazer anotações de um vídeo do que você só assistir esse vídeo, que envolve mais esforço. Ou seja, esse esforço sempre será parte da jornada, nunca vai ser exatamente fácil, a gente goste disso ou não. Essa é a base da coisa, mas tem 3 outros pontos que eu preciso destacar. O primeiro é que não é só praticar de qualquer jeito também, você precisa praticar buscando certo feedback, tentando estar no limite de sua habilidade, de forma que possa ver onde está errando e aprender com esses erros. Se você tiver alguém para apontar eles para você, é ótimo, mas é bem possível que você vai ter que aprender a reconhecer por conta própria também. Pra mim, fazer como é sugerido pelo autor é meio complicado, porque não tem como você adivinhar quando sua prática vai ser perfeita. E na minha opinião, ela nem tem que ser perfeita, você só tem que fazer de uma forma que te ajude a enxergar os seus limites ali. Pela minha experiência, na verdade, é o que mais ajuda. O segundo ponto é que essa melina ela é insulada para atividades específicas, o que significa que ser bom em uma atividade não te faz ser bom em outra, mesmo que parecida. Então, não é porque você sabe fazer uma redação do Enem que você vai saber escrever um conto, ou porque você sabe fazer um bolo que vai saber fazer um frango assado, ou porque você sabe fazer um desenho preto e branco que vai saber fazer uma pintura. Tem exemplos infinitos, né? E o último ponto é que isso não depende tanto de quem você é, de onde é que você vem, de sua situação ou se o mundo está acabando. O que realmente importa é o quanto você pratica e por quanto tempo. Então é por isso que a gente tem ali gênios em momentos bons e ruins da história. E isso é muito bom pra gente. Agora que a gente passou dessa parte científica, eu quero comentar algumas coisas que vêm mais de experiência e que talvez não estejam nesse livro que eu mencionei. Em primeiro lugar, prática é importante, mas não é pra ficar só nisso. Porque dá pra você cair em uma zona de conforto em que você só treina e nunca faz o que você devia fazer, porque você se acostumou a ficar só treinando. E aí você não vai ver progresso. Fazer a coisa é muito importante, porque é nessa parte em que você junta tudo que aprendeu e também consegue ver melhor as partes em que precisa progredir. Eu também quero destacar que a forma como você vai cruzar seu abismo é única. Por mais que a gente vê como outras pessoas fizeram, geralmente nossa relação com as coisas é diferente. Então a gente tem problema diferente, tem dificuldade diferente, tem diferente disponibilidade de tempo também. E é claro que se você for neurodivergente, tem outras questões que vão afetar também. Mas, no final, as bases são mais ou menos as mesmas e o que a gente precisa fazer é continuar tentando. E gostemos disso ou não, existiram muitos períodos desagradáveis e desafiadores, né? Com uma utilidade questionável no momento. Então, desenhar um monte de cubos em perspectiva parece chato e sem sentido, mas é o que vai trazer as bases para entender a rotação de objeto no espaço, posicionar dentro dele. E, infelizmente, não dá só para chegar no resultado que a gente quer sem passar por isso primeiro. Porque, como a gente viu, não é assim que o cérebro funciona. Eventualmente, é uma questão de aceitar que vamos quebrar a cara e que por muito tempo a gente não vai ter os resultados que a gente quer ao desenvolver uma habilidade. No final do dia, é mesmo um abismo entre conhecimento e execução. E a única forma de cruzar ele é tendo um posicionamento crítico, avaliar os erros, tentar superar e aí quebrar a cara de novo. Uma outra coisa, e essa é uma coisa que eu estou tentando aprender, é a não estressar demais com esses limites. Porque se você faz isso, o cérebro associa a atividade com algo negativo e aí te faz querer desistir. Tem hora que a gente realmente tem que dar uma pausa, respirar um pouco ou tentar de uma outra forma. E para fechar essa parte e ir para a pintura, eu gostaria de destacar que aprender uma habilidade não é difícil. É muito, muito, muito difícil mesmo. Tem muita coisa que a gente aprende na marra porque a vida obriga, mas quando você quer aprender algo que precisa partir de você, é bem mais complicado. Para comparação, eu fiz uma faculdade e eu acho que foi consideravelmente mais fácil do que está sendo aprender a pintar. E ultimamente eu tenho buscado reduzir mais essas expectativas de curto prazo e aproveitar mais da jornada. E eu recomendo fazer o mesmo também. Talvez seja difícil, demore mais do que você gostaria, mas se você realmente quer aprender uma coisa, vai ver que, apesar de tudo isso, é muito recompensador. Sobre a pintura, eu tive a ideia para esse conceito lá em 2020, 2021, mas eu não levei a cabo na época porque eu não tinha a habilidade necessária para isso e, sendo bem honesto, eu acho que ainda não tenho. Então por isso que foi excelente para esse vídeo, na verdade. A ambientação e o personagem foram mais porque eu assisti Cinderela Baiana um tempo antes, então não é como se eu estivesse ainda fazendo crítica social nem nada do tipo. E para essa pintura eu tentei divergir um pouco mais do que fiz nas outras, né, tentando sair mais da zona de conforto, porque minhas últimas pinturas elas são de diferentes cenários, então tem esse diferencial. E essa também foi feita ali em luz solar direta, ao contrário de iluminação em estilo de estúdio, que nem as outras que eu tava tentando fazer. E também tem duas coisas que impactaram muito nesse resultado. O primeiro foi o fato de que eu usei um gamut muito controlado, com poucas cores e poucas gradações de valor. E geralmente eu escolho 2 cores e vou ajustando o resto ao longo da pintura, mas nessa eu me limitei mais. Tanto é que ficou meio zoado de assistir, porque volta e meia eu tinha que ir no canto da tela para pegar uma cor. E a outra coisa são os pincéis.
eu usei um grupo de pincéis personalizados que eu fiz pro Photoshop, só que eles são masoquismo puro, porque eles dão uma textura legal até, só que eles não preenchem quase nada da imagem. Você tem que usar muito truque para poder fazer ele funcionar, e são pouquíssimo eficientes. Mas ainda assim, eu gostei bastante da textura, eu só não acho que seja bom para usar a longo prazo. E o que eu realmente não gostei foi o cenário. Eu acho que as cores funcionaram, mas eu não estava conseguindo definir nada com esses pincéis. E eu não gostei dos elementos de uma forma geral. E é uma parte que eu negligencio muito, porque a última pintura de cenário que eu fiz foi em 2022, então é algo que eu vou ter que focar mais neste ano. E vendo em timelapse parece que foi algo rápido e realmente ela não demorou tanto quanto esperado, mas foi porque eu fiz uma resolução menor também. O tempo total foi em torno de 12 horas, divididas em vários dias da semana. E na real que eu fiz essa pintura em setembro, mas eu só fui conseguir fazer o vídeo agora. E sendo bem honesto, eu tinha desistido dessa pintura umas 3 ou 4 vezes. E ao olhar como ela começou, eu acho que foi um milagre ela ter ficado como ela ficou, sabe? De novo, não tá do meu agrado, mas foi bom pro vídeo que ela tenha ficado assim. E eu fico feliz por pelo menos ter chegado até o final ao invés de só desistir. Eu acho que é isso. Eu não sei me despedir, mas eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se você quiser, você deixa aí nos comentários sua opinião sobre o assunto, porque seria legal ver outras perspectivas também. Muito obrigado e até a próxima.